Olá, pessoal. Eu sou o professor Maurício Bezerra de Souza Júnior, do Departamento de Engenharia Química da Escola de Química da UFRJ, e esta é uma aula da disciplina Controle e Instrumentação de Processos, cujo código é EQE 487. Então, um aviso é que este é um material de aula da disciplina EQE 487 do PLE da Escola de Química da UFRJ. Destina-se exclusivamente aos alunos da disciplina, sendo proibida a sua reprodução e distribuição. Seu conteúdo é totalmente acadêmico e não tem fins lucrativos. As fontes das figuras e as referências bibliográficas são devidamente citadas ao longo dos slides. Vocês sabem que eu sempre coloco as aulas que já foram ministradas, né? Tipicamente, existem várias aulas aí, as aulas de conteúdo, digamos assim, porque a gente tem tido aulas mais com conteúdo, apresentação de conteúdos novos e aulas de dúvidas, né? Então, as aulas com os conteúdos novos, elas estão todas no YouTube, né? Como vídeos não listados, ok? Em um canal que eu criei especificamente para isso. De modo que já tivemos todas essas aulas. A última aula, a aula 17, foi de projeto de controladores feedback. A aula de hoje também será de projeto de controladores feedback. A aula 17 foi de projeto de controladores feedback pelo método da síntese direta, né, que foi uma abordagem que a gente usou modelos. A aula de hoje é uma aula intitulada Projeto de Controladores Feedback, usando técnicas de resposta frequencial. Eu, inclusive, tinha uma foto, né, de uma dessas aulas ministradas na escola de Química. Então, eu coloquei aí uma foto, eu vou até mostrar esse quadro mais adiante durante a aula. Eu coloquei mais por uma lembrança agradável, né? Daqui a pouco a gente está voltando para, se Deus quiser, para ministrar lá na própria escola as aulas de forma presencial. Mas eu também vou mostrar esse quadro aí durante a própria aula gravada de hoje. Eu também coloquei minha foto para que vocês não fiquem apenas com a gravação da voz, assim, associem a minha imagem, né? A gente nesse período tão especial assim de aulas remotas. Bem, uma coisa que eu gostaria de falar a priori é que o pessoal das engenharias química, de bioprocessos e alimentos, né, que são os cursos, digamos assim, irmãos assim na escola de química, não tem tanta assim vivência, né, com resposta frequencial. Tipicamente a gente não pensa muito em sinais oscilatórios na entrada, né, afetando os processos e analisando as saídas. Então é um assunto assim que, digamos, naturalmente eu diria que o pessoal se sente assim talvez um pouquinho menos confortável, né, do que quando a gente imagina perturbações do tipo pulso e degrau entrando nos processos. Então a análise digamos, de uma certa maneira, é, um pouquinho menos familiar para quem é um aluno da engenharia química e dos outros cursos irmãos, né, da escola de química, como eu já falei, engenharia de bioprocessos e engenharia de alimentos. O pessoal da elétrica, eletrônica, mesmo controle e automação, costuma trabalhar mais com sinais oscilatórios. Então, até por isso, eu escolhi a aula de hoje, que é uma aula, a meu ver, importantíssima, uma aula com fundamentos importantíssimos, né, do controle de processos. Eu resolvi torná-la assim bem palatável, né? E para isso eu tentei usar de dois recursos. Eu já mandei um material, não é, que foi até uma parte de um livro de modelagem que a gente escreveu em 2013, uma iniciativa que houve na Escola de Química de publicar os materiais dos cursos. Então, ele foi disponibilizado por uma dada editora, tem vários exemplares na Escola de Química, na biblioteca. Eu mandei uma parte do curso de modelagem que a gente tratava de justamente análise de resposta frequencial. Mas assim, na aula de hoje eu vou tentar fazer um pouquinho de revisão do assunto, né, com esse objetivo de tornar essa aula em si mais palatável. E, ao mesmo tempo, eu também vou usar sempre para apresentar, né, os critérios e para as interpretações do que está sendo estudado, eu vou tentar fazer da maneira, sempre usando simulações e discussões e as próprias interpretações, de modo que facilite para o aluno, tá? Para tornar o assunto o mais acessível possível, tá ok?
Bem, então, porque o assunto em si, né, desse projeto de controladores de feedback usando técnicas de resposta frequencial, o assunto que a gente vai usar na abordagem de hoje, vai envolver dois tópicos, né? O primeiro é a estabilidade da malha fechada usando o diagrama de Bode. E o segundo seria ajuste de parâmetros de um controlador em cima dessa análise também via resposta frequencial. Tá? Esse é um assunto, não é? Que, por exemplo, o Bode, né? Esses diagramas de Bode, eles permitem análise, né? Uma análise, digamos assim, como se você traduzisse todo aquele conhecimento de análise dinâmica que você pode fazer no domínio do tempo para fazer naquele domínio da frequência. Então, eu até coloquei aqui uma breve pesquisa que eu fiz sobre o Bode, né? Que ele viveu no século passado, era um engenheiro, um cientista, um pesquisador, né? Ele, Hendrik Wade Bode, ele era, na verdade, descendente de holandeses. Às vezes o pessoal fala Baudet, né? Mas eu acho que Baudet não deve ser a maneira, acredito, a mais certa de dizer, porque ele não seria, enfim, descendente de franceses, né? Como eu falei, ele era um americano, né? Descendente de holandeses. Ele foi um pioneiro da teoria de controle e telecomunicação eletrônica, né? A gente tem uma breve descrição aqui, vocês podem ver, vocês podem visitar esse link aqui, muito interessante, tá? Realmente é um pioneiro, um nome interessante de se investigar, e um nome assim que ainda algumas poucas décadas atrás ainda era muito reverenciado, digamos, nos congressos de controle, né? De modo que eu acredito que vale a pena vocês terem a curiosidade de ler um pouco sobre ele. Bem, mas começando pelo critério de estabilidade de Bode, ele vai ser bem importante porque ele vai permitir com que você, a partir da função de transferência da malha aberta, possa dizer se a malha fechada pode instabilizar ou não. Veja que isso é muito poderoso, concorda? Se você, com a malha aberta, já pode afirmar se a malha fechada vai ser estável, né? Ou se vai instabilizar, então isso é muito forte para você projetar os controladores, né? Para você sintonizar, perdão, o controlador, mesmo projetar, né? Para você fazer uma predição da operação, não é? Uma outra coisa que é muito importante também é que no domínio da frequência você não precisará fazer aquelas aproximações que a gente fazia nos métodos em que a gente trabalhava com polinômios em S, em que a gente precisava aproximar o tempo morto, não é? Por exemplo, uma série de Taylor truncada, ou por uma aproximação de primeira ordem, por exemplo, como nós fazíamos a aproximação de Padé, ou poderia fazer de segunda ordem. Tá? Então, aqui a gente não vai precisar, de modo que você vai terminar tendo um resultado mais rigoroso, né? Em que você não adotou uma aproximação para calcular um ganho último, um ganho limite, por exemplo. Também para poder, finalmente, apresentar o critério de estabilidade de Bode, eu vou usar uma abordagem que eu me baseei no livro do professor Stephanopoulos, né, 1984. É uma abordagem que a gente vai fazer uma certa simulação mental de um exemplo para poder discutir essa estabilidade. Tá? E então, eu não vou usar o mesmo exemplo que o professor Stephanopoulos usou, vou usar um exemplo um pouquinho diferente, mas vou usar mais ou menos o mesmo raciocínio que ele adotou. O professor Stephanopoulos, cabe aqui reverenciar também, né, que é um professor emérito do MIT, né, é um professor que tem uma didática excelente, esse livro dele, digamos assim, perpassa essa característica dele de ser didático. Eu próprio tive a sorte de fazer um curso com ele nos anos 90, um curso de inteligência artificial, né? Então, foi por um período curto que a gente fez esse curso, de uma semana apenas, mas assim eu tive a oportunidade de realmente ver como ele era um professor de uma excelente didática, né? E um nome realmente importante. O livro dele, né, que ele chama de Uma Introdução à Teoria e Prática de Controle, para quem for iniciante em controle de processos, é um livro
muito bom, porque é um livro, como eu já falei, muito didático, mas que também tem um conteúdo muito próprio, muito adequado. Então, termina sendo algo muito marcante para quem realmente estuda ou lê esse livro. A gente tem alguns exemplares também na Escola de Química. Então, é como eu falei para vocês, eu usei um exemplo diferente aqui do livro, no caso, mas eu usei o exemplo que a gente vem adotando aqui no curso, porque eu já trabalhei tanto com esse exemplo com vocês, né, onde a gente tem aqui essa função do controlador P e um GP de segunda ordem, né, a válvula aqui ela não está citada, então ela vai ter dinâmica desprezível, né, ou então a gente pode admitir que ela está embutida aqui dentro do GP. O GM é de primeira ordem e as constantes de tempo estão apresentadas aqui. Então, a gente já fez esse exemplo para estudar outras técnicas, por exemplo, substituição direta e o próprio arranjo de Roof. Também mostrei umas simulações. Vocês devem ter esse exemplo em mente, até que para KC menor do que 10 o sistema é estável, para KC maior do que 10 o sistema é instável com I, né? E no eixo imaginário, justamente aquela estabilidade limite, é a situação em que a gente está com KC igual a 10. Bem, como eu falei para vocês, né, essa análise ela começa a partir da malha aberta. Então, admitindo que a malha foi aberta aqui, onde nós temos essas achuras que eu coloquei em vermelho, e se a gente calcular a função de transferência em malha aberta entre o y medido e o seu set point, a função de transferência malha aberta é apenas o produto das funções de transferência que estão na série, né? Então, aqui eu incluí o GF, poderia incluir o GIP também, numa metodologia geral, né? Nesse exemplo, a gente está considerando, como eu mostrei para vocês, que o GF e o GIP, ou eles não existiriam, ou eles estavam embutidos. Mas, para colocar de uma maneira geral, a gente sabe que esses elementos existiriam. Eu mantive a terminologia em inglês aqui, G do Open Loop, até porque parece um termo interessante, Go, né? É legal de ler assim. Então, é o produto das funções de transferência na série. Pois bem, nesse caso, a gente tem uma segunda ordem em série com primeira ordem. Então, o sistema resultante fica de terceira ordem. Bem, aqui a gente vai fazer, né, essa parada para contextualizar o seguinte. A análise vai ser uma análise de resposta frequencial, né? Então, a gente vai analisar, né, os parâmetros que são importantes numa análise de resposta frequencial. Vocês devem ter recebido um material que eu coloquei do livro que a gente escreveu em 2013, o Diego Trica e eu escrevemos, né, numa série que a Escola de Química publicou junto com a editora Publit, né, de textos de algumas disciplinas. Então, era da disciplina de modelagem. Eu mandei para vocês um material realmente de análise de resposta frequencial. Então, no próximo slide, justamente eu mostro aqui o diagrama de Bode, ou o diagrama em que a gente tem, na verdade, duas curvas, né? A curva de RA e a curva de Φ. Aqui, esse eixo aqui é o eixo da frequência, né? Conforme vocês estão vendo aqui. RA, Φ e a frequência. Então, esses diagramas consistem dessas curvas, né? E eu fico perguntando a vocês assim, vocês sabem o que significa cada um desses parâmetros aqui, o RA e o Φ, né? O que é o RA? É a razão de amplitudes, e o Φ, o ângulo de fase, né? Então, a gente está estudando justamente como é que a razão de amplitudes para um dado sistema varia e como é que o ângulo de fase para um dado sistema também varia quando eu vario a frequência, desde valores muito baixos, tendendo a zero, até valores indo para infinito. Ok? Bem, esses gráficos vocês devem lembrar, né? No caso aqui de cima, é um gráfico do tipo log-log. Ok? E o gráfico aqui embaixo, né, é um gráfico semi, que aqui vejam que são graus, ou a gente pode expressar em radianos, semi-log, porque a parte de baixo continua, né, o eixo aqui das abscissas continua logarítmico. Bem, então esse gráfico, assim, apresentando os eixos, né, relembrando os eixos, como eu já falei, vocês já tiveram
uma primeira oportunidade de olhar para ele, né? Então, é para ver como é que o RA varia e como é que o φ varia, né? Ou o ângulo de fase e a razão de amplitude, como eu já falei, à medida em que varia a frequência. Isso para um dado sistema de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quinta ordem, com tempo morto, sem tempo morto, a gente pode fazer essas análises. Basicamente, fisicamente, vocês têm que saber o que é a razão de amplitudes, né? Eu acredito que vocês sabem, né? Até porque o nome é muito claro, né? Descrevendo o que aqui isso significa. É uma razão entre as amplitudes. Que amplitude? A amplitude de um sinal de saída do sistema, então, se o seu sistema é de quinta ordem, seria a saída desse sistema. A amplitude dele, né? Admitindo que você está com tanto a entrada como a saída, por exemplo, sinais oscilatórios, tipo seno. Então, na entrada, digamos, você tenha um seno com amplitude A, e na saída você vai ter um seno com amplitude B. Então, a gente vai ter que calcular a razão entre essas amplitudes. B dividido por A, amplitude da saída pela amplitude da entrada. Tá? Isso, à medida em que a frequência varia, né, a gente percebe que essa razão de amplitudes varia. Ok? E o ângulo de fase é um ângulo para os nossos processos, né, tipicamente negativo, porque ele vai indicar uma defasagem da saída em relação à entrada. Por quê? Porque, como era de se esperar, a saída vai estar atrasada em relação à entrada. Então, a gente vai ver aqui justamente uma quantificação desse atraso da saída, né? E a gente vai ter justamente a quantificação da razão das amplitudes entre a saída e a entrada. Então, você poderia fazer isso de forma experimental, né? Já pensou? Mas seria um pouquinho trabalhoso, né? Porque você teria que entrar com um seno numa dada frequência, né? E esperar a resposta, depois de um tempo suficientemente longo na saída, apresentar esse comportamento oscilatório, né? Se você está entrando com um seno na entrada, vai ter na saída também um seno, só que defasado. Então, você teria essa defasagem correspondente ao φ, você anotaria a amplitude na saída e dividiria pela amplitude na entrada, e para uma dada frequência você teria um ponto em cada curva. Então, experimentalmente, você teria que fazer isso para todas essas frequências, né? Estabeleceria talvez um espaçamento e faria isso. Percebe que é um pouquinho exigente computacionalmente, né? Mas a teoria demonstra, né, que para qualquer função de transferência estável, a gente consegue demonstrar que se a gente calcula o módulo, né, da função de transferência g de ômega-i, então substituindo o s por ômega-i, né, e calculando a norma, nesse caso o módulo do número complexo resultante, né, então você vai ter a própria razão de amplitudes. Então isso simplifica muito o cálculo, né? Se você tem a função de transferência já, substitui o s por ômega-i, calcula o módulo do número complexo resultante quando você substitui o s por ômega-i, e esse módulo é igual à própria razão de amplitudes. E o argumento do número complexo resultante, quando você substitui na função de transferência g de s por ômega-i, será o próprio ângulo de fase. Isso facilita muito os cálculos, né? A demonstração disso, né, está no material que eu mandei em anexo, e vocês devem ter estudado isso no curso de modelagem. Ok? Pois bem, eu ainda continuando essa revisão, eu coloquei aqui, por exemplo, para um sistema de primeira ordem, né, a gente conhece a função de primeira ordem. Então, se eu pego a função de primeira ordem, que é Kp sobre tal Ps mais 1, substituo o S por ômega-i, né, e aí isso vai resultar num número complexo, e eu calculo o módulo desse número complexo, eu obtenho a razão de amplitudes, que é B sobre A. E se eu calculo o argumento, que é o arco cuja tangente é a parte imaginária pela parte real do número complexo resultante da substituição do S por ômega-i na função de transferência de primeira ordem, então eu vou ter o próprio φ, o próprio ângulo de fase, que também depende de ômega. Então aí eu consigo fazer traçados à medida que ômega varia, né, do RA e do φ. Percebem que a gente estuda no curso de modelagem que há comportamentos assintóticos, a gente calcula essas assíntotas, tudo isso é um assunto que é feito detalhadamente. As figuras estão muito bonitas aí,
elogiando o trabalho do Diego Trica, que fez as figuras, né? Mas essas figuras, elas mostram esse comportamento, e aí a gente pode ver a cara das figuras, né? Que na baixa frequência praticamente a inclinação é nula, que a inclinação é de mais ou menos -1 na alta frequência, que o ângulo de fase varia entre 0 e -π/2 radiano, tá ok? Que as assíntotas elas se encontram num ponto que é chamado frequência de quebra, o corner frequency. Tudo isso são assuntos que a gente viu lá em modelagem e eu estou revisando aqui para vocês. Isso para um sistema de primeira ordem. Mas se eu tiver um sistema de ordem mais elevada, por exemplo, para N sistemas em série, então é possível demonstrar que a razão de amplitudes do sistema global é dada como produtório das razões de amplitudes dos sistemas individuais. E o ângulo de fase do sistema global é dado como somatório dos ângulos de fase dos sistemas individuais. Ok? Tudo isso, de novo, repetindo, foi estudado lá no curso, foi mandado no material em anexo. Tá? É um assunto que vocês deveriam saber, eu estou revisando, tá? E acredito que sabem, né? Bem, então, para o sistema de terceira ordem que a gente viu ali, né? O sistema que a gente viu era terceira ordem. Agora, aplicando esses resultados, né, era só, a gente viu que seria o produtório, então era só fazer o produto para cada um deles. Ok? O RA, perdão, seria o produto para cada um deles. Então, eu substituí os RAs aqui individuais para serem multiplicados e eu tive o RA. Já o φ é o somatório dos φs individuais. Então, eu só apliquei as formulazinhas com seus parâmetros respectivos. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho o RA e o φ. Ok? Eu poderia traçar o diagrama de Bode para esse sistema. Tá ok, pessoal? Eu poderia traçar o diagrama de Bode para esses sistemas. Por exemplo, para esse sistema. Se você pensar, quando a frequência for para infinito, né, o ângulo de fase deve ir para quanto? Vejam bem, perdão, avancei errado aqui. Se o ângulo de fase, quando a frequência vai para infinito de uma primeira ordem, vai até menos 90 graus, então, como eu vou somar ali, o meu sistema iria até menos 270 graus. Então, vai ter uma frequência que vai ter uma característica importante que a gente vai estudar e que eu vou fazer essa simulação agora com vocês. Então, guardem isso. É uma frequência chamada de cruzamento, né? Ou que em inglês eles chamam de crossover. Essa frequência, então, que a gente colocou de crossover ou de cruzamento é aquela na qual o ângulo de fase é menos 180 graus. Ora, se meu sistema vai de 0 a menos 270, vai ter ali um ângulo de fase de menos 180 graus e a frequência correspondente vai ser a frequência de crossover. Então, o que é que eu faço? Eu vou ter que substituir aqui nesse φ o ângulo de menos 180 graus. Eu coloquei 180 graus, mas aqui a equação a gente vai resolver em radianos. Então, eu coloquei menos π radiano. Então, a gente tem essa equação aqui, né, que a gente não consegue explicitar a frequência do ômega do crossover. A gente tem que usar um método numérico para resolver. Né? As calculadoras tipicamente fazem isso. E a gente calcula quem é a frequência de crossover aqui, que nesse caso deu raiz de 11 radiano por minuto. Que se vocês estão bem lembrados daquele último exemplo que eu já falei que a gente abordou por outras técnicas, era a própria frequência crítica ou última. Tá ok? Então, por enquanto, a frequência de crossover ela corresponde àquela frequência para a qual o ângulo de fase do sistema é quanto? Menos 180 graus ou menos π radiano. Tá? Então, a gente pode, nesta frequência, substituir no RA e calcular qual o RA correspondente. Né? Bem, o KC, por enquanto, está implícito. Então, eu substituí a frequência de crossover, que era a raiz de 11, fiz as continhas e deu 0,1. Ok? Então, o RA vai ser 0,1 sobre KC. Vocês estão entendendo? Então, agora, eu quero analisar com vocês o seguinte. Recapitulando, o sistema que a gente tem qual é? Olhando aqui, o sistema que a gente tem é esse aqui, em que eu estou entrando com um set point e estou tendo uma saída com a malha aberta. Ok? Um sistema de terceira ordem. Eu estou analisando no domínio da frequência, então eu vou variar o set point, por exemplo, como um seno.
ok? E eu vou variar justamente na frequência de crossover, que é aquela raiz de 11, para ver o que é que acontece de interessante nessa frequência, ok? Então, justamente, vamos admitir que eu estou entrando com um seno naquela frequência, eu vou colocar a amplitude 1. Né? Então, na saída desse sistema, né, se vocês estão bem lembrados, a saída justamente vai ser o quê? Vai ser um seno também, na mesma frequência, defasado pelo ângulo, que nesse caso é menos π, né, porque é justamente na frequência de crossover. E qual é a razão de amplitudes? A gente acabou de calcular. A razão de amplitudes vai ser 0,1 vezes Kc. Tudo bem? Então eu tive aqui, entrei um seno, saí um seno. A frequência na entrada é a mesma frequência na saída. A saída está defasada por menos π radiano em relação à entrada. E a amplitude na saída, que é a razão de amplitudes, é 0,1 vezes Kc. Tudo bem? Mas aqui eu tenho seno de raiz de 11t menos π. Então, esse seno raiz de 11 de t menos π é como se fosse... A gente pode usar uma propriedade trigonométrica, né? Que, por exemplo, eu sempre tento... Eu me lembro daquelas regras de professor de ensino médio, assim, né? Que eles tentam ensinar as propriedades. Às vezes eles ensinam umas regrinhas mnemônicas, né? Então, por exemplo, imagine seno de A mais B. Aí eles fazem algumas regrinhas do tipo assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Aí a regra seria seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Né? Então, admitindo que A seria raiz de 11 e B menos π. Então, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Bem, é claro que vocês não precisam dessas regrinhas, eu só acho divertido citá-las. Mas aí, nesse caso, o seno de menos π é zero e a gente fica com esse resultado aqui. Olhem que interessante. Então, o y medido ele está defasado em relação à entrada, que o sinal fica o sinal assim invertido, né? É menos 0,1 Kc, invertido do ponto de vista dos máximos e dos mínimos, mas ainda tem a questão da amplitude a levar em conta, né? Menos 0,1 Kc sendo raiz de 11t. Ok? Então, vocês percebem, se o Kc for igual a 10, né, então vai ficar exatamente ali menos... Né? Se Kc for igual a 10, a razão de amplitude isso vai se tornar 1. Então, eu vou estar entrando com seno e vai estar saindo menos seno. Entenderam? Então, nessa frequência de crossover, com essa defasagem de menos π, a gente tem que acontece exatamente isso. O sinal vai estar entrando aqui, né, seno com essa frequência de crossover vezes t. Aqui a gente vai ter menos seno, a frequência de crossover, cujo argumento é a frequência de crossover vezes t. Tá? Lembra que aqui é a malha aberta para o y medido, voltando. Então, aqui é a malha aberta, se vocês imaginarem, é isso que está acontecendo. Vocês podem olhar para a figurinha, está entrando esse seno, está saindo esse seno. O que é que eu me baseei para isso? Me baseei no meu conhecimento de análise de resposta frequencial. Se você não confia nisso, você poderia fazer a prova do São Tomé, que era pegar um sistema de terceira ordem, entrar com seno nele, com esse seno nele, calcular a resposta dele no domínio do tempo, né? Para aquela função de transferência de terceira ordem, fazendo expansão em frações parciais pelo método de Heaviside, né? Com as raízes que ele vai apresentar, né? Porque aí no caso vai ter raízes complexas por causa da entrada senoidal, voltar para o domínio do tempo, você obteria uma expressão cujo limite, quando o tempo vai para infinito, né, os termos exponenciais iriam para zero e sobraria só esse termo oscilatório. Se vocês fizerem isso, garanto que vai dar esse resultado. Porque esse resultado está baseado em deduções que eu demonstrei lá no anexo, que valem para qualquer sistema cuja função de transferência GDS seja estável. Então, garanto que vai dar esse resultado, mas vocês podem conferir. E esse resultado, repetindo, né, é tal que na saída a gente vai ter a razão de amplitudes vezes o seno de ômega, o mesmo ômega t, mais a defasagem. Como a defasagem era negativa, era menos π, eu apliquei aquela propriedade trigonométrica e cheguei a esse resultado aqui. Tá? Agora eu quero que vocês sigam comigo nessa simulação mental que eu estou fazendo. E eu quero que vocês imaginem, eu estou entrando aqui com seno de
raiz de ômega do crossover T e saindo menos seno raiz de ômega do crossover T. Isso está acontecendo quando o ganho era 10, né? Que foi o ganho que tornou a razão de amplitudes igual a 1. Se eu, num dado tempo T igual a 0, eu simultaneamente faço duas coisas. Eu fecho a malha, então veja que a malha estava aberta aqui, eu fechei, e ao mesmo tempo eu torno o set point igual a 0, em variável desvio. Né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai ficar vindo seno de raiz de 11, aqui eu tenho todo o resto da malha, tá? Que eu apaguei só para não ficar reproduzindo, mas tem todo o resto da malha. Agora a malha vai estar fechada, tá? Tem todos aqueles termos aqui, né? Vai para o controlador, vai para a válvula, vai para o processo, volta para o elemento de medida e entra aqui. Só que quando eu fiz isso 0, o sinal que estava vindo menos seno passa a ficar mais seno aqui. Então veja, com Kc igual a 10, a resposta do sistema, né, se eu for considerar o y medido de t, ela vai ficar oscilando indefinidamente com amplitude constante, desde que o RA é igual a 1, né? E apesar de que o fato que não tem nada aqui mudando, né? Eu não estaria mudando o set point, não estou admitindo variações no distúrbio, mas o sistema ficaria oscilando indefinidamente com amplitude constante. Né? E eu pergunto a vocês, o que lembra a vocês um sistema que oscila de uma forma indefinida com amplitude constante? É justamente um sistema no limite de estabilidade. Né? E se vocês também recordarem, justamente Kc igual a 10 era o Kc último que a gente obteve para esse mesmo exemplo pelos métodos que a gente aplicou, tipo substituição direta e o método baseado no arranjo de Ruth. Então, aqui eu estou apresentando uma outra maneira a vocês no domínio da frequência para se calcular o ganho último. É em cima dessa constatação que a gente pode fazer a análise justamente do critério de estabilidade de Baudet. Agora, percebam que isso foi para Kc igual a 10. Eu pergunto a vocês, se Kc fosse maior do que 10? Né? Ora, se o Kc for maior do que 10, vocês lembram? O RA podem olhar as equações, é 0,1 vezes Kc. Então, o RA ficaria maior do que 1 naquele ângulo de fase de menos 180 graus. Então, a oscilação da malha, se eu fizesse o mesmo experimento, né, de levar para 0 e fechar a malha, aqui eu teria um RA maior do que 1. Então, toda vez que passasse, né, pelo processo, como o RA era maior do que 1, ele ficaria aumentando a amplitude na saída. Então, a oscilação da malha começaria a exibir uma amplitude crescente, e aí a amplitude iria aumentando a cada vez, levando a um sistema com oscilação com amplitude crescente, portanto, levando a uma condição de instabilidade. E se eu fizesse o mesmo experimento, mas agora com Kc menor do que 10? Vocês lembram? O RA era 0,1 vezes Kc. Então, para um Kc menor do que 10, por exemplo, 1, ficaria 0,1 vezes 1. Então, o RA ficaria menor do que 1. A razão de amplitude ficaria menor do que 1. Então, a amplitude iria cada vez mais diminuindo. Então, a oscilação seria decrescente em sua amplitude, isso levaria ao fim da sua oscilação. A gente teria um sistema aqui estável. Então, percebam que a gente tem como interpretar aqui, nesse contexto, nessa simulação, como é o comportamento no domínio da frequência, ou seja, com sinais oscilatórios, nessas condições de limite de estabilidade. Com isso, você consegue enunciar o critério de estabilidade de Bode. Né? Eu fiz até questão de colocar aqui, tentei colocar assim como se fossem letras douradas. Acho que eu não consegui muito esse efeito, né? Mas a ideia é colocar em letra dourada e grande, de tão importante que eu acho isso. Que ele diz o seguinte: um sistema de controle é instável em malha fechada se a razão de amplitudes da sua função de transferência em malha aberta é maior que 1 na frequência de cruzamento, que é aquela frequência para a qual o ângulo de fase é menos 180 graus. Então, se você tem um sistema que você conhece, a função de transferência em malha aberta, você consegue calcular o RA dele
na sua frequência de cruzamento, que é a frequência para a qual a razão de amplitudes desse sistema, para a qual o ângulo de fase desse sistema vale menos π radiano. Você consegue calcular essa frequência. Consegue calcular o RA. Se o RA for maior que, como está dito, 1, né, o sistema será instável. Igual a 1, ele está no limite, tá? Aquela condição limite de estabilidade. E menor do que 1, a gente vai ter o sistema estável com E. Então, é uma lei assim, muito importante, porque a gente consegue, digamos, ter uma expectativa quanto à estabilidade de um sistema quando a gente fechar a malha. Tá? Lembrem que o G da malha aberta que eu estou considerando aqui é o G que inclui o controlador. Hein? Então, ele inclui o controlador, ele inclui o processo, ele inclui a válvula e ele inclui o elemento de medida. Então, quer dizer, você vai fechar com aqueles elementos, vai fechar a malha e você vai conseguir saber se ele pode ser instável ou não. É algo assim muito forte e sem ter necessidade de aproximar o tempo morto. Daí as letras douradas que eu quis usar. Então, eu vou colocar aqui na forma de exercício. Tá? Eu fui fazer um corte e cola no Paint, né, desses exercícios, assim, e a foto do Boulder estava lá. Quando eu colei o enunciado, a foto dele permaneceu e o olho dele estava lá. Eu achei interessante e aí eu colei ali com o olho dele junto. Tá? Então, é como se ele estivesse olhando ali para a gente ver o que ele está fazendo, né? O que a gente está fazendo com o critério de estabilidade dele. Então, vamos tentar fazer via um exercício. Eu tentei, como eu falei para vocês, eu estou tentando tornar o mais assimilável possível esses conceitos que são importantes. Né? Então, pensem bem. Se eu tiver um GP de primeira ordem, um GM com dinâmica desprezível, um controlador P, uma válvula com dinâmica desprezível. E claro, quando eu fizer aquele G do Open Loop, que é o produto disso tudo, vai ser o quê? De primeira ordem. Então, só relembrando, a gente já tinha esse slide aqui, eu repeti. Né? Então, o ângulo de fase dele vai de 0 a menos 90 graus. Qual seria a frequência de cruzamento? Não existe, concordo? Porque quando eu fizer o produto ali, vai dar de primeira ordem. Não existe frequência de cruzamento. Então, não há como ele atender ao critério do nosso Bold, que ele diz que o sistema é instável se a razão de amplitudes, né, da função de transferência em malha aberta é maior do que 1 na frequência de cruzamento. Isso não acontece, porque nem tem frequência de cruzamento. Então, a malha fechada vai ser sempre estável, pois o ângulo de fase está entre 0 e menos 90 graus e não há frequência de cruzamento. Percebem? Então, se eu tenho um sistema cujo G da malha aberta é de primeira ordem, o sistema ele vai ser estável, tá? E isso é muito interessante, né? Porque aí eu já fico sabendo que não vai ter ganho último, por exemplo, tá? Não vai ter ganho limite, ok? E isso é de se esperar. Por quê? Porque é um sistema muito rápido, pessoal. Um sistema muito rápido, que responde muito rapidamente. Então, ele não impõe maiores dificuldades, a resposta não chega atrasada para o controlador, não tem atraso da medição, ele não tem o próprio processo, não tem tempo morto, é um processo que reage rapidamente ao controlador, ele é um processo fácil de controlar. Então, ele vai ser sempre estável. Tá ok? Claro que a gente tem aquelas dificuldades que a gente já sabe, as válvulas podem saturar, né? Eventualmente existe dinâmica que não foi considerada, mas de uma maneira geral, se teoricamente o sistema atender essas características, esse é um resultado válido. Né? Nosso sistema agora, se a gente considerar a segunda ordem, então é igual a 1, ou seja, o GP é de primeira ordem, mas o GM, porque lembra, lá era só o GP de primeira ordem e o controlador P. Agora o GM passou a ser de primeira ordem, então o produto dos dois vai virar a segunda ordem. Ok? Então aqui temos de novo o Bode olhando para a gente e o diagrama dele, de novo as belas figuras feitas aí pelo Trica para o nosso livro. A gente tem aí a razão de amplitudes e o φ para um sistema de segunda ordem. Né? Vocês devem lembrar do curso, né? Vocês devem ler o material,
porque essas curvas elas têm características muito importantes que dependem do que se apresentam esse pico que tem a ver com a ressonância. Tudo isso vocês devem rever e relembrar, que tudo isso é significativo. Mas para o momento, eu quero chamar a atenção de vocês que o ângulo de fase agora, entre quando a frequência vai de 0 a menos infinito, o ângulo de fase varia entre 0 e menos 180 graus. Pensem bem, relembrando até, a gente pode entender um sistema de segunda ordem como 2 de primeira ordem em série, se ele não é inerentemente de segunda ordem, se ele é composto por 2 de primeira ordem em série. Então, os ângulos de fase se somam, lembram? Pela característica de sistemas em série. Então, se eu somo menos 90 com menos 90, quando a frequência vai para infinito, alcançaria menos 180. Então, vejam, de acordo com o critério de estabilidade de Bode, ele deveria ter o ângulo, a frequência de cruzamento para o ângulo de fase menos 180. Acontece que aqui ele vai assintoticamente, à medida que a frequência vai para infinito, ele vai assintoticamente para o menos 180. Tá? Então, à medida que a frequência vai para infinito, ele vai assintoticamente para o menos 180. Então, não há uma frequência de cruzamento finito. Não há um atendimento ao critério de estabilidade de poder que caracteriza esse sistema como instável. Então, esse sistema não estabiliza nunca. Então, um sistema de segunda ordem, a gente sabe que ele não estabiliza nunca. E, de novo, esse é um resultado fortíssimo, né? Se você tiver 2 tanques de primeira ordem em série e quiser controlar o nível do segundo tanque usando um controlador P, se a válvula tiver dinâmica desprezível, o elemento de medida tiver dinâmica desprezível, esse sistema não vai instabilizar nunca. No máximo, o aumento do ganho torna a resposta oscilatória, mas oscilação com amplitude decrescente. Instabilidade, não. Né? Então, válidas essas condições, a gente pode afirmar, de acordo com o critério de estabilidade de Bode, que não haverá instabilidade. Tá ok? Então, se a gente seguir complicando, mas se agora eu colocar igual ao caso 2, quer dizer, um controlador P, um processo de primeira ordem, o GM de primeira ordem, e agora eu coloquei o GF de primeira ordem também. Então, eu vou ter um sistema de terceira ordem, tá certo? De terceira ordem, então, justamente, quando a frequência vai para infinito, né, os ângulos de fase se somam, seriam 3 de primeira ordem em série, então eu somaria menos 90, menos 90, menos 90. Eu alcançaria menos 270. Então, há uma frequência de cruzamento finita, para o qual o ângulo de fase será menos 180 graus. Então, eu vou verificar o RA nesse caso. E o RA pode ser maior, menor ou igual a 1. É o próprio exemplo que nós estávamos estudando. Né? A gente viu aqui. O RA, dependendo de KC, pode ser maior, menor ou igual a 1. Então, o que é que a gente vai dizer para esse sistema? Que ele pode ser instável, vai depender de quem? Da sintonia. Então, se você fizer uma sintonia exagerada, com ganho elevado, você pode instabilizar. Beleza? Não é ótimo isso? Então, a gente pode afirmar, se a malha aberta for de primeira ordem, que não estabiliza, se for de segunda ordem, instabiliza, se for de terceira ordem. Perdão, eu acho que eu falei uma coisa errada. De primeira ordem é estável, segunda ordem é estável, terceira ordem pode instabilizar, dependendo de quê? Dependendo da sintonia. Quarta ordem, mesma coisa, né? Porque o ângulo vai até menos 360, e por aí vai, quinta ordem também. Então, quando aumenta a ordem, pode instabilizar. E isso é coerente, né, pessoal? Porque as malhas mais dinamicamente pesadas, elas têm mais dificuldade para responder ao controlador. Vai ter uma dinâmica, né, por exemplo, na válvula, e aí retarda a atuação do controlador. Vai ter um atraso na medição, retarda a informação para chegar ao controlador. E assim, o controle vai ficando cada vez mais prejudicado, vamos dizer, né, na sua atuação, quanto maior for a ordem. Tempo morto, então, a gente já sabe que o tempo morto é o vilão da história. Né? Então, se eu tiver um GM com tempo morto aqui, né, aquela exponencial, o que é que vai acontecer? Olha, de novo, fazendo uma revisão, de novo, usando as belas figuras feitas aí pelo Diego Trica, o que acontece? À medida que a frequência aumenta, o ângulo de fase vai ficando cada vez mais negativo. Ele parou aqui, né, porque ele parou com um dado ângulo de fase. Né? Mas isso vai decrescendo para menos infinito. Então, é claro que,
como os ângulos de fase se somam, né? Então ele vai somar um termo que, quando a frequência tende para infinito, o ângulo de fase vai para menos infinito. Então haverá uma frequência para a qual o ângulo de fase será menos 180 graus. Logo, haverá essa frequência de crossover e vai depender do valor de Kc, se o RA vai ser maior, menor ou igual a 1. Então vocês entenderam? A gente chegou aqui, né? Eu coloquei a conclusão do exercício novamente, eu coloquei em letras douradas aí, né? Para dar todo o destaque que merece, que é o seguinte: um sistema em malha fechada, se não tiver tempo morto, ele pode se tornar instável se o G do open loop dele é de ordem 3 ou maior. Se tiver tempo morto, ele pode instabilizar. Já falei para vocês, teve tempo morto, é complicador, é dificultador, é piorador, ele vai complicar a história porque ele pode instabilizar. A gente tem que ser muito cauteloso. Tanto que vocês se lembram, né, que eu já falei do fator de incontrolabilidade. Normalmente as sintonias são tão mais conservadoras quanto maior o fator de incontrolabilidade, que aumenta quando aumenta o tempo morto. Inclusive, tempo morto é característica dos processos químicos, né? Tempos mortos são típicos dos processos químicos, porque tem vários equipamentos assim com múltiplos estágios, né? Vários equipamentos em série, tem dificuldades de leituras que atrasam, né? Tem equipamentos de grande dimensão, tem equipamentos muito acoplados com interação com outro, que tudo isso tende a tornar a resposta mais atrasada. Então, em outros sistemas eletrônicos, as respostas podem ser rápidas, sem atrasos, respostas em segundos ou até mais rápidas, mas no nosso caso não. As dinâmicas são da ordem de vários minutos e tempos mortos são muito possivelmente de estarem presentes, como eu falei, no processo, no elemento que faz a medida, né? Então, é comum você ter no sensor e no processo tem tempo morto. E aí ele é o vilão e ele pode instabilizar. Mas aí, eu conhecendo o critério de estabilidade de Boulder, eu posso afirmar categoricamente que um sistema que não tenha tempo morto e que tem uma dinâmica de primeira ou segunda ordem, ele não vai estabilizar quando eu fechar a malha. Tá certo? Vejam que eu estou embutindo o GC ali no meio, tá certo? A função de transferência do controlador no G da malha aberta. Se a dinâmica for de terceira ordem ou maior, estou repetindo, e houver tempo morto, ele pode instabilizar. Vai depender da sintonia, mas sabendo disso você vai ser mais cauteloso. Tudo bem? Bem, então com isso eu vou colocar uma fundamentação muito breve para isso, né, que foi dada. Eu me baseei aquela simulação pelo livro do Stephanopoulos, mas eu usarei aqui o do Seaborg para essa fundamentação, né? Que é assim. Na verdade, tudo isso nasce da própria equação característica. Se você lembrar, a equação característica, o G do open loop, é justamente o termo que aparece aqui, que é o produto de todas as funções de transferência da malha. Tá certo? Então, a equação característica da malha fechada, mas o G do open loop é o produto daquelas funções ali. Bem, e a gente sabe também que na condição última, né? Estão lembrados nisso? Porque na condição última a gente tem raiz sobre o eixo imaginário. Foi justamente essa característica que a gente usou no método da substituição direta. Então, substituindo o S por ômega I, né, eu poderia até escrever ômega último I aqui. Né? Poderia sim. Então, eu vou ter que o G do open loop vai ser, de ômega, vai ser menos 1, né, a partir da equação característica, quando ela se S ômega I é raiz da equação característica, ela vai ter que atender isso. Né? Então, também conforme a gente já estudou em análise de resposta frequencial, o módulo de G de ômega I é igual ao próprio RA. Ora, isso aqui é um número real, que vale menos 1, o módulo dele vai ser 1. Então, o RA vai ser 1. O RA vai ser 1 na condição limite última ou crítica. E como esse número aqui, G do open loop, vai valer, esse número complexo vai valer menos 1, né? Onde é que ele estaria no plano complexo, pessoal? Menos 1 ele ia estar no eixo real, aqui, à esquerda, menos 1. Então, esse ângulo de fase, que ele é positivo para cima, seria para baixo. Né? Então, seria menos 90 graus nesse quadrante, né, até o eixo imaginário, e menos 180 graus até o eixo aqui real, porque o número ia estar situado aqui em menos 1. Ou seja, o argumento
que é igual ao próprio ângulo de fase, é igual a menos 180 graus. Então, percebam, na condição limite, né, a frequência última limite ou crítica é a própria frequência que a gente chama de frequência de crossover. Então, a gente pode escrever como está no Seaborg, né, que a condição limite ocorre quando a norma é igual a 1 e o argumento menos 180 graus, conforme demonstrei agora no slide anterior. Então, a frequência para qual esse argumento é menos 180 graus é chamada da frequência de cruzamento, que em inglês eles chamam de crossover. Nessa condição limite, ele equivale à frequência última ou crítica. Então vejam que as condições que eu estou calculando na frequência de cruzamento de menos 180 graus, ela equivale à própria frequência última, né? E o ganho que eu vou calcular naquela condição é o próprio, ou seja, o ganho para RA igual a 1 é o próprio ganho último, ou ganho limite, ou ganho crítico. Então, juntando as duas teorias, né, a frequência que eu vou calcular, a frequência de crossover, vai ser a própria frequência crítica ou última, e o ganho que a gente calcula para o RA igual a 1 é o próprio ganho último ou limite. Tá? É o que esse gráfico que eu tinha mostrado antes parcialmente mostra aqui. Então, na frequência de crossover, né, se eu estiver com um valor m aqui menor do que 1, o sistema é estável. Ok? O sistema é estável, né, na frequência de crossover, que é aquela com m, com o argumento, o ângulo de fase igual a menos 180 graus. Então, a gente pode projetar controlador para fugir dessas condições limites, né, que é o que o Ziegler e Nichols fizeram, por exemplo. Então, a gente pode trabalhar com margem de fase e margem de ganho. Por exemplo, se eu escolher esse m menor que 1, né, o m é o RA, né, ou seja, tem a ver com amplitude, na frequência de cruzamento. Se eu escolho menor do que 1, o meu sistema vai ser estável. Né? Com isso, eu vou estar trabalhando, né, com um ângulo aqui para o RA de igual a 1, que é menor do que os 180 graus. Então, eu vou estar trabalhando com uma margem de fase aqui. Eu tenho uma margem de fase e uma margem de ganho, se eu trabalho com condições de estabilidade. Então, a ideia é adotar condições de projeto que garantam a margem de fase e a margem de ganho para garantir a estabilidade. Então, guardando esse gráfico aí na memória, né, a margem de ganho é igual a 1 sobre m. Okay? Então, esse m menor do que 1, eu posso definir a margem de ganho como sendo 1 sobre m. Em inglês, eles chamam de gain margin. Né? É só porque em inglês aparece gain margin, então em alguns livros você vai ter GM. Né? E mesmo às vezes no exercício eu posso esquecer e deixar em inglês e colocar GM, mas é a mesma coisa, é só uma questão de tradução. Então, M é o próprio valor do RA na frequência de cruzamento. Para sistema estável, o M tinha que ser menor do que 1, ou seja, a margem tem que ser maior do que 1. Né? Então, o nosso Stephanopoulos, que eu já citei várias vezes, ele sugere que se adote uma regra com um ganho de margem maior do que 1,7. Então, por exemplo, um problema que se pede para calcular um ganho, para garantir um dado ganho de margem, o que é que a gente faz? Eu coloquei aqui, olha, você vai ter vários exercícios. Né? Eu sugiro a vocês que peguem aquela própria lista que eu já mandei, os vários exercícios que eu disse que vocês não precisavam fazer então, porque eles tinham a ver com análise de resposta frequencial, agora vocês podem fazer. Então, eu coloco um roteirinho para calcular né, em problemas que se pede para calcular o ganho, para uma dada margem de ganho. Então, qual seria o roteiro? Ora, você vai ter que calcular a frequência de crossover, né? A frequência de crossover, porque nessa frequência aqui você vai ter que ver o valor do M correspondente ao GM, aliás, ao MG, né? Então, você calcula a frequência de crossover como sendo aquela frequência para a qual o ângulo de fase vale menos π para o seu sistema. Né? Você vai ter que calcular a função transferente do seu sistema, escrever o RA e o φ para o seu sistema e calcular a frequência para aquele ângulo de fase menos 180 graus. É claro que você vai ter que se preparar e usar um método numérico que calcule isso, né? Já que não se consegue explicitar a frequência. Na sequência, você substitui na equação do RA a frequência de crossover que você calculou e vai ficar com um valor de Kc.
Depois é só calcular o KC para aquele RA equivalente à margem de ganho. Tá? Então, se você quer uma margem de ganho igual a 2, você calcula o RA, calcula o KC para aquilo, né, na frequência de crossover que você teria calculado como sendo aquela para a qual o ângulo de fase é menos π. É claro que, a priori, você teria que ter escrito o RA e o φ para o seu sistema, né, que vão depender, claro, da função de transferência em malha aberta, que você vai ter que ter calculado também. Agora, se eu quisesse calcular o KC justamente para o RA igual a 1, ou seja, para calcular o ganho último, né? Então, o roteiro para problemas em que eu quero calcular o ganho último, por exemplo, eu quero calcular o ganho último para uma first order plus dead time sem aproximar o tempo morto. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir o φ igual a menos π e calcular a frequência de crossover, como exatamente no outro caso, né? Calcular o RA como uma função da frequência de crossover como função de KC. E aí eu calculo justamente qual o KC, que eu posso chamar de ganho último, para o RA igual a 1. Assim, com esse ganho último e a frequência de crossover, que é a própria frequência última, eu posso usar a sintonia por Ziegler e Nichols. E o ganho de margem? O ganho de margem a gente viu, perdão, e o ganho de fase, a gente viu que é esse ganho que a gente tem aqui, né? Que é justamente para garantir que no ângulo de menos 180 graus eu tenha um RA menor do que 1 na frequência correspondente à frequência de cruzamento. Então eu posso trabalhar com uma margem de fase, né, considerando a fase para o RA igual a 1, para que eu fique, né, num valor em módulo menor do que 180 graus. Então, o que a gente faz, pessoal? Eu posso definir a margem de fase como sendo 180 menos o módulo do φ, quando RA é igual a 1. Claro que quanto maior a margem de fase, maior o fator de segurança que eu estou adotando. E, de novo, por sugestão do Stephanopoulos, uma regra seria trabalhar com margem de fase de 30 graus ou π radianos sobre 6. E aí é justamente aquele probleminha que eu achei do quadro lá da sala de aula. Esse probleminha, eu acho que dá para vocês aumentarem o tamanho da tela aí. Né? Mas se eu tivesse um roteiro para problemas em que se pede para calcular o ganho para uma da margem de fase. Então, digamos que eu tenho essa malha aqui, olha. O GC era KC e o GF, GP, GM eram primeira ordem com tempo morto. Tudo bem? Onde eu coloquei aqui, olha, que os parâmetros de tempo estavam em minutos. Eu pedi sintonizar um controlador P para margem de fase igual a 30 graus, ou π sobre 6. Na resolução, eu tenho que calcular o KC. O KC é o produto dos RAs das funções de transferência. Então, seria uma primeira ordem, que tem esse valor de RA, se vocês olharem as equações, vezes o produto para o tempo morto do seu RA. Acontece que o tempo morto puro, né, ele vai ter um RA igual a 1, já que o tempo morto só atrasa, não afetaria a amplitude na sua entrada. O ângulo de fase é justamente o somatório dos ângulos de fase individuais. Seria o ângulo de fase de um sistema de primeira ordem e o ângulo de fase do sistema com tempo morto. Então, como eu falei agora há pouco, a gente calcula, né, para aquela margem de fase de 30 graus, que é o π menos o módulo do nosso φ, a gente calcula qual é a frequência correspondente. Né? E aí, com isso, a gente calcula essa frequência, é o que está dito aqui, calcula a frequência para o φ 1, né, para a margem de fase desejada. Né? Então, para aquela margem de 30 graus, eu calculo que é π sobre 6 é o π menos aquele φ para 1. Né? Então, eu calculo e, com isso, eu consigo calcular a minha frequência. Ok? Agora, na sequência, eu calculo naquela frequência qual o KC para o RA igual a 1. Então, eu vou na expressão do RA, substituo o RA igual a 1. Para aquela frequência, eu calculo qual o valor de KC, que nesse caso foi 6,33. Como eu coloquei aqui, quanto maior a margem de fase, maior o fator de segurança. Né? Então, se eu tivesse colocado aqui 45 graus, eu teria que calcular uma nova frequência, calcular um novo valor do RA, e eu teria um KC menor, por exemplo. Tá? Então, aí temos a aula com esse exercício ilustrando esse cálculo para calcular um valor de ganho para uma dada margem de fase.
Bem, pessoal, essa aula, como eu citei, eu acho devidamente, né, em alguns momentos, nos fundamentos, eu usei o livro do Seaborg e Colaboradores, usei muito material do próprio livro que eu escrevi junto com o Diego Trica, o material, muita coisa do texto que a gente está escrevendo agora também foi usada aqui, e o livro que eu citei muito, do professor Stefanopoulos, também foi muito empregado. De novo, eu deixo o meu contato aqui. Eu estou colocando um link aqui onde vocês podem pegar alguns trabalhos, mais ou menos já preparando vocês para o trabalho final, onde eu vou usar com vocês alguns trabalhos que vão estar nessa base de pesquisa aqui, que é o ResearchGate. E deixo aqui mais uma vez meu e-mail, embora que eu acredito que vocês já estão com ele em mente, claro, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção, espero que vocês tenham conseguido capturar toda a informação que eu queria passar nessa aula. Enfim, agradeço a atenção e espero que vocês fiquem bem e até a próxima.